Minha esposa mentiu sobre abuso para tirar meu filho de mim, então enviei todas as provas do caso dela para o pai do amante dela e agora ela perdeu tudo, incluindo o emprego, e não tem onde morar. Os últimos meses da minha vida foram um inferno absoluto. Eu nunca desejaria isso a ninguém, exceto a minha ex-esposa que agora comecei a odiar. Ela é a pessoa mais maligna com quem já tive a infelicidade de me associar, e nem sei como me apaixonei por alguém tão perversa quanto ela. Talvez seja algo que ela faz. Ela simplesmente desligou sua parte maligna e fingiu ser um anjo por anos. Talvez ela não estivesse fingindo. E agora ela se transformou em uma mulher horrível. Não sei o que é, e me desculpem se estou divagando, mas preciso colocar tudo para fora. Não consegui dizer nada a ninguém e não consegui pedir apoio. Todos os meus amigos ficaram do lado dela em vez do meu, e tudo por causa dela. Eu, homem de 44 anos, me casei com minha agora ex-esposa Pamela de 39 a 15 anos, nos conhecemos em uma boate e nos demos bem a partir daí. Namoramos por cerca de 2 anos e depois nos casamos. Pelo que me lembro, o relacionamento era ótimo. Ela nunca mostrou nenhum sinal de alerta e até a família dela parecia legal. Não posso dizer que ignorei pistas sobre sua verdadeira natureza porque tudo era normal, melhor que o normal. Ela engravidou logo depois que nos casamos e tivemos um filho, Oliver, que agora com 14 anos. No ano seguinte ao nascimento de Oliver notei uma mudança nela. Foi sutil no início e pensei que fosse depre pós-parto. Foi uma época difícil para o nosso casamento porque eu não sabia como lidar com ela. Eu estava disposto a aprender, mas não era perfeito, e admito isso. Anos depois ela me disse que se sentiu desamparada por mim, mesmo sabendo que eu estava tentando, mas de alguma forma para ela não foi o suficiente. Eu respeitei isso. Conversamos sobre o assunto e pensei que estávamos bem, mas no fundo senti que ela guardava ressentimento por isso, embora sempre dissesse que era coisa da minha cabeça e que ela havia superado. Depois que Oliver completou 1 ano, ela me disse que não estava aberta a ter outro bebê. Ela afirmou isso de forma muito categórica, o que me surpreendeu porque sempre falamos sobre ter uma família grande. No entanto, nunca houve discussão. Eu teria gostado, mas naquela época eu podia sentir que as coisas estavam um pouco frias entre nós e não queria piorar a situação, então deixei para lá. Afinal, era ela quem teria que passar pela dor da gravidez e do parto. A realidade de ter apenas um filho me matou, mas me conformei. Se essa fosse minha nova vida, que assim fosse, eu me ajustaria. Apesar dos obstáculos iniciais após o casamento, éramos uma família feliz, pelo menos é o que gosto de pensar. Pam havia largado o emprego depois que nos casamos porque queria ser mãe em tempo integral, mas quando Oliver completou 5 anos ela disse que queria voltar a trabalhar. Fiquei um pouco hesitante porque não tínhamos família por perto e a creche seria cara, mas conversamos sobre finanças e percebemos que podíamos arcar com os custos. Ela disse que mais do que a praticidade, queria trabalhar porque havia perdido completamente seu senso de identidade e estava em um lugar sombrio mentalmente. Isso foi o suficiente para eu abandonar qualquer argumento e ela começou a trabalhar novamente. Ao contrário do que eu acreditava, o trabalho a tornou mais animada. Ela estava mais envolvida com Oliver, estava mais feliz e as coisas estavam melhores do que nunca. Sempre pensei que o fardo do trabalho a faria entrar em parafuso, mas foi o completo oposto, e fiquei muito feliz por ela. Eu nunca soube que esse maldito local de trabalho acabaria sendo a causa da minha ruína. Quando a pandemia chegou, muitos funcionários da empresa dela foram demitidos. É uma pequena empresa local e inicialmente era composta principalmente por pessoas mais velhas. Mas durante a Covid as coisas pioraram e a empresa foi adquirida por uma firma maior que dispensou a maior parte da equipe antiga. Pam felizmente escapou do corte, mas seu trabalho se tornou remoto. Inicialmente ela não conseguia se adaptar à nova cultura em seu local de trabalho. Era muito diferente de antes e ela estava sempre reclamando. Eu até disse a ela que se não gostasse poderia pedir demissão, mas ela foi inflexível em não querer ficar em casa. Havia uma retração nas contratações e ela não queria ficar desempregada. Gradualmente ela se acostumou com a nova cultura de trabalho e as coisas voltaram a ser como antes. Seu escritório adotou o modelo híbrido há 2 anos. No final de 2022, em 6 meses todos deveriam trabalhar no escritório. Pelo menos foi o que ela me disse, e eu acreditei nela. Quando ela começou a voltar ao escritório as coisas mudaram. Ela ficava até tarde no trabalho. Chegava em casa muito cansada, e sempre que eu perguntava o que estava acontecendo, ela apenas dizia que a carga de trabalho era grande, o que era crível. E era por isso que ela estava sempre exausta. Qualquer tempo livre que tinha preferia passar com Oliver. Era como se tivéssemos passado de marido e mulher para colegas de quarto. Qualquer tentativa que fiz para abordar o problema ou remediar as coisas era recebida com completa ignorância. Foi muito frustrante e estive estressado e irritado na maior parte dos últimos 2 anos. Tentei de tudo. Sugeri terapia. Saímos de férias. Tentei conversar com ela, mas nada funcionou. Ela apenas ria e dizia que eu precisava aceitar que ela estava envelhecendo e as coisas não seriam como antes. E ela era tão boa em me convencer que fui realmente manipulado por ela. Ela fez tanto gaslighting comigo que comecei a me ver como um vilão por querer ter um relacionamento funcional com minha esposa. Então simplesmente deixei as coisas como estavam, pelo menos na superfície, mas tudo isso estava me consumindo. E eu tinha um pressentimento de que algo estava errado. Não tinha motivos para suspeitar dela, nenhuma prova, nenhuma evidência de traição, nada, mas parte de mim sabia que algo estava errado e eu tinha que fazer algo para descobrir o que era. Odeio admitir, mas comecei a verificar o celular dela no ano passado. Por 2 ou 3 meses verifiquei o celular dela quase todos os dias. Pensei que poderia encontrar evidências de um caso ou qualquer coisa suspeita. Verifiquei seus registros de chamadas, mensagens de texto,
e-mails, tudo, mas nunca encontrei nada. Logo parecia que toda vez que eu olhava o celular dela queria encontrar algo, pelo menos então eu não me sentiria tão culpado por duvidar dela, mas nunca encontrei nada. Depois de 3 meses percebi que talvez estivesse sendo paranoico e era hora de encarar as coisas como eram. Eu sabia que nada estava errado no sentido de que ela não estava fazendo nada, e talvez fosse assim que os casais ficavam quando envelheciam. Não era o ideal, longe disso, mas não havia muito que eu pudesse fazer além de aceitar. Então, durante a maior parte de 2023 as coisas pareceram bem, eu não estava estressado e paranoico com ela o tempo todo, não estava pensando demais a ponto de morrer de preocupação sobre por que ela estava se comportando assim. As coisas até ficaram um pouco mais tranquilas entre nós, estávamos passando mais tempo juntos e finalmente comecei a sentir que a escuridão estava se dissipando do nosso casamento. Mal sabia eu que estava prestes a desmoronar. Em fevereiro deste ano quis surpreender Pan no trabalho, eu sabia onde ela trabalhava e decidi ir até lá e levar suas flores favoritas. Até confirmei com ela que estaria no escritório e ela disse que sim. Bem, para meu choque, quando cheguei lá a mulher na recepção me disse que Pan não estava no escritório. Perguntei quando ela voltaria e ela pareceu confusa perguntando o que eu queria com ela. Eu disse que era o marido dela e tinha vindo fazer uma surpresa, e pedi que ela não contasse a Pan que eu estava lá. Ela me olhou chocada e então sua expressão mudou. Foi quando soube instintivamente que algo estava errado e que essa minha pequena aventura não terminaria bem. A recepcionista me disse que Pan não trabalhava no escritório de segunda a quarta-feira, ela só vinha às quintas e sextas-feiras. Eu disse a ela que Pan vinha trabalhando no escritório 5 dias por semana desde que as restrições da pandemia foram suspensas. Mas a recepcionista, vamos chamá-la de Amanda, me disse que o escritório tinha uma política híbrida e nenhum dos funcionários estava lá 5 dias por semana. Fiquei em choque, não sabia o que fazer ou para onde ir. Pedi a Amanda para não contar a Pan que eu estive lá e ela me garantiu que não diria uma palavra. Ela também me deu um pedaço de papel com um número de placa de carro e disse que eu precisava ficar atento a ele. Soube então o que ela estava insinuando, mas não queria aceitar, não conseguia me obrigar a aceitar o que estava na minha cara, porque isso significaria o fim do meu casamento e o fim da minha vida como eu a conhecia. Agradeci a Amanda e decidi seguir Pan nos dias seguintes para ver aonde ela ia. Levou menos de uma semana para descobrir que ela estava tendo um caso. Eu a vi com um homem dirigindo para a mesma casa várias vezes e soube o que estava acontecendo. Naquela altura eu estava tão esgotado mentalmente que só queria que o pesadelo acabasse. Nem me dei ao trabalho de confirmar quem era o cara. Quando Pan voltou do trabalho um dia, disse a ela que sabia de tudo e não queria mais ficar com ela. Disse que queria o divórcio e que ela precisava sair de casa com todas as suas coisas dentro de uma semana. Ela foi completamente pega de surpresa. Começou a rir tentando me dizer que eu estava louco e que nada daquilo era verdade. Mas eu não caí nessa. Disse a ela que sabia de tudo e estava muito envolvido nisso para ser manipulado agora. A única coisa que restava era o divórcio. Ela perdeu o controle. Pude ver em seus olhos. Ela surtou, gritando e jogando coisas. Continuava dizendo que eu não podia fazer isso com ela, que ela não estava errada e que não me deixaria ir embora. Ela estava gritando a plenos pulmões, e eu queria gritar também, mas não tinha mais energia, não conseguia. Ela tentou arduamente obter uma reação minha, mas não lhe dei essa satisfação e ela ficou mais frustrada. Finalmente, quando percebeu que eu não estava me exaltando e ela não conseguia me manipular, ela simplesmente bateu a cabeça contra a parede. Fiquei muito assustado e corri para impedi-la de fazer isso de novo. Ela tentou mais uma vez e eu sabia que não conseguiria lidar com ela sozinho. Chamei a polícia e os 10 minutos seguintes foram os mais excruciantes da minha vida. Ela estava se comportando como se tivesse enlouquecido, e é angustiante demais até para recontar. Contei aos policiais exatamente o que havia acontecido e disse que estava preocupado e não queria que ela ficasse na casa comigo. Eles perguntaram se eu tinha família por perto e eu disse que não, mas então ela disse que iria ficar com Mark, seu parceiro de caso. Isso me convinha perfeitamente, foi isso. Foi uma noite longa porque durante toda a briga Oliver estava em seu quarto no andar de cima e ouviu tudo. Mesmo sendo inteligente e maduro para a idade, ele é apenas uma criança e não deveria estar vendo tudo isso. Tive uma longa conversa com ele e muitas lágrimas foram derramadas. Genuinamente pensei que o pior havia passado. Pedi o divórcio nos dias seguintes e Pan estava cooperando para minha surpresa. Ainda não sei como isso me fez sentir. Por um lado, fiquei feliz por ela não estar dificultando as coisas para mim, mas por outro, me senti mal por ela nem ter lutado por nós. Ela aceitou o divórcio tão facilmente. Era como se ela sempre quisesse isso. Não tive escolha a não ser aceitar a realidade. Mal sabia eu que Pan estava passando cada minuto acordado espalhando mentiras sobre mim e virando meus amigos contra mim. Ela criou uma narrativa de que eu era o problema no casamento, que eu a agredi e abusei repetidamente e tentei controlá-la. E por isso o casamento estava terminando. Ela até disse que o hematoma que conseguiu ao bater a cabeça na parede foi porque eu a segurei pelo pescoço e bati o rosto dela na parede. Ela espalhou essas mentiras sobre mim e as usou no tribunal. Minha reputação, meus amigos, meu círculo social, todos ficaram do lado dela. Era muito fácil acreditar que um homem era abusivo. Não conseguia acreditar que ela chegaria a esse nível e viraria cada um dos meus amigos contra mim. Não sei porquê, mas ela estava sedenta por vingança, e eu sabia que ela não descansaria até me arruinar completamente. No acordo de custódia, como ela alegou que eu era violento e uma ameaça para ela e Oliver, ela queria a guarda total de Oliver, e eu teria que pagar pensão alimentícia. Oliver resistiu dizendo que queria fins de semana alternados, mas por algum motivo o juiz decidiu a favor dela. Ela obteve a guarda total e eu tinha visitas nos fins de semana. Também tinha
tive que pagar uma quantia considerável de pensão alimentícia. O que não me importei, estava apenas devastado por ela estar tirando Oliver de mim, ele era o único que eu tinha. Meu casamento acabou e meus amigos se foram graças a ela. Oliver era a única coisa que me restava e ela estava determinada a levá-lo também. Tentei defender meu caso, mas todos já haviam se decidido. Decidiram que eu era o problema e ela era a vítima, e a decisão foi de acordo. Eu não percebi na época que tudo isso acabaria me ajudando. Tudo o que eu conseguia sentir era uma raiva desenfreada. Nada fazia sentido, e a vida não valia a pena ser vivida. Oliver estava farto de sua mãe e acho que quando viu quão baixo ela podia chegar perdeu todo o respeito por ela, porque 2 semanas depois ele me enviou algo que mudou tudo. Todo esse tempo eu não tinha ideia de com quem ela estava tendo caso. Sabia o nome dele, onde ele trabalhava, eles eram colegas de trabalho, e isso era o suficiente. Nunca tentei descobrir mais sobre ele, mas meu filho gênio estava com a mãe e o parceiro de caso dela, e decidiu tomar as rédeas da situação. 2 semanas após a finalização do divórcio e da custódia ele me enviou um e-mail. Nele havia detalhes que me abalaram profundamente. O e-mail detalhava quem era o parceiro de caso e o fato de que ele estava se esforçando muito para encobrir o caso porque as consequências seriam imensas para ele e para Pam. Pam havia dito a todos no escritório que já estávamos separados e prestes a nos divorciar. Oliver ouviu isso enquanto estava lá e me relatou. A melhor parte era que Mark era filho do dono da empresa, então embora isso significasse que ele era rico, também significava que qualquer transgressão seria fofoca quente na firma. E a parte mais maravilhosa para mim, completamente desastrosa para eles, era que o pai de Mark não sabia sobre o caso, ele certamente não sabia sobre o divórcio de Pam ou a bagunça que ela criou. Isso era munição demais para eu não usar. Se as coisas tivessem sido diferentes eu teria me afogado em minhas próprias lágrimas e os deixado em paz, mas a difamação durante o processo de divórcio me quebrou completamente e destruiu meu círculo social. Pam queria me isolar de todos, incluindo meu filho, então agora eu ia me vingar dela. Poderia dar errado, mas neste ponto eu não tinha mais nada a perder. Mark e Pam já estavam tendo problemas, mas Oliver não sabia por quê, e eu não queria que ele se envolvesse mais. Disse a ele que já havia feito o suficiente e agora não precisava fazer mais nada. É uma pena que ele tenha se colocado no meio disso. Ele é apenas uma criança e não deveria estar coletando provas para seu pai injustiçado incriminar sua mãe. Nunca quis isso para ele, mas também não posso evitar. Tentei manter a família unida o máximo que pude, mas não podia continuar com uma traidora. Enviei um e-mail para o pai de Mark com todos os detalhes do caso, as fotos, as provas, tudo, e disse que preferiria que conversássemos primeiro antes que ele tomasse qualquer atitude. Vou esperar alguns dias por uma resposta, e se não receber uma terei que encontrar outras maneiras de contatá-lo. Não vou deixá-los escapar impunes facilmente, especialmente Pam. Ela precisa provar do próprio veneno. Ela precisa saber como é ser completamente rejeitada socialmente. Atualização. O pai de Mark finalmente respondeu ao meu e-mail. Não acho que foi ele, mas sim sua equipe, porque o e-mail soou muito formal e seco. No início pensei que ele fosse ignorar e eu não conseguiria minha vingança. Ele pediu para me encontrar em um restaurante próximo depois das 17 horas, mas temi que isso fosse um beco sem saída e nada resultasse disso. O e-mail apenas dizia: o Sr. Anderson gostaria de encontrá-lo a respeito do seu e-mail. Eu não queria ir porque senti que era um beco sem saída, mas me obriguei a ir, e fico feliz por ter ido porque agora as coisas estão prestes a ficar emocionantes. Quando me sentei lá foi estranho no começo, deve ter sido uma das reuniões mais estranhas da minha vida, mas gradualmente começamos a conversar. Contei a ele tudo o que sabia sobre o caso de Pam e Mark, fui muito detalhado sobre como descobri. Não mencionei Amanda porque não sabia se o Sr. Anderson estava do meu lado e não queria que ela tivesse problemas por tentar me ajudar. Ele ouviu atentamente fazendo algumas perguntas aqui e ali, manteve uma expressão séria e era impossível dizer o que ele estava pensando. Quando terminei ele me disse que cuidaria das coisas pessoalmente. Fiquei frustrado e perguntei se deveria esperar alguma ação ou se tudo seria deixado como estava. Disse a ele que se ele não planejasse fazer nada, tudo bem, mas eu apreciaria saber porque não queria manter a esperança de qualquer justiça. Minha esposa havia me falhado, o tribunal havia me falhado, e meus amigos haviam me falhado. Eu só queria saber se deveria esperar alguma coisa. O Sr. Anderson suspirou profundamente e disse que entendia pelo que eu estava passando e que ele responsabilizaria Pam e seu filho. Ele disse que a empresa deles tinha uma política rigorosa de não relacionamento, e como Pam violou isso haveria sérias consequências para ela. Ele também disse que havia perdido completamente a confiança em Mark porque estava cansado de encobrir suas puladas de cerca. Eu disse a ele que embora não gostasse do cara, Pam e Mark estavam juntos há 2 anos, e o Sr. Anderson me contou algo que me fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Ele disse que Mark tinha uma noiva há 5 anos em outra cidade, com quem ele se encontrava de quinta a domingo. Todo esse drama com Pam era apenas isso, drama, ele estava levando uma vida dupla, e o Sr. Anderson disse que a noiva de Mark era uma garota muito doce e ele garantiria que o coração dela não fosse partido. Ele repetidamente me disse para não me preocupar e que ele cuidaria disso. Ele me assegurou que embora minha esposa, os tribunais e meus amigos tivessem me falhado, ele não falharia. Honestamente, me senti tão aliviado depois de falar com ele e estou ansioso pela tempestade que está por vir. A antecipação está me matando, mas também me dando uma descarga de adrenalina. Quanto a Oliver, ele não sabe o que fiz com toda essa informação. Ele é uma criança e não deveria
fazer parte desse drama. Conversei com ele como se as coisas estivessem bem. Sei que ele está infeliz, e minhas repetidas sugestões de terapia estão sendo rejeitadas por Pan. Então não sei o que fazer. Vou encontrá-lo em alguns dias e estou pensando em matriculá-lo discretamente na terapia porque ele precisa. Não quero que ele perca a esperança só porque sua mãe acabou sendo horrível. Ele é muito jovem para isso. Como o pai dele, teria falhado se não pudesse protegê-lo de perder sua felicidade. Atualização 2. O caldo entornou. Estou aqui pelo drama. Pan me ligou perguntando se eu poderia ficar com Oliver durante a semana porque algo estava acontecendo no trabalho. E eu soube imediatamente o que estava acontecendo. Eu o peguei. E foi aí que ficou divertido. 3 dias depois de Oliver estar comigo, Pan ligou dizendo que precisava da minha ajuda, que havia perdido o emprego e não tinha para onde ir. Perguntei o que ela queria dizer e ela disse que as coisas estavam difíceis e ela precisava de um lugar para ficar. Ela perguntou se poderia ficar comigo. Eu ri e disse a ela que deveria ter pensado nisso antes de me acusar injustamente de agressão e abuso. Ela então disse que tinha feito isso por insistência de Mark e estava muito arrependida. Mal sabia Pan que eu estava gravando a conversa porque precisava da confissão em áudio. Assim que consegui o que queria, enviei o áudio para alguns de nossos amigos, e então os pedidos de desculpas começaram a chegar. Eu já tinha dito a Pan que ela não era bem-vinda em minha casa. Ela pode ter procurado nossos amigos, mas até onde sei nenhum deles a acolheu. Se a situação dela está tão ruim que ela não tem para onde ir, acho que ela e Mark terminaram. Não sei porquê, se é por causa da noiva dele ou se o Sr. Anderson fez alguma coisa. Tudo que sei é que Pan está sofrendo muito agora, assim como eu estava algumas semanas atrás. Ter Oliver de volta tornou as coisas muito melhores. Passamos muito tempo juntos e ele parece mais relaxado aqui. Vou conversar com meu advogado sobre o acordo de custódia novamente porque Pan não tem emprego nem casa, então não pode cuidar dele. Além disso, com a gravação que tenho talvez eu consiga a guarda total de Oliver. Não tenho certeza, mas não vou parar até ter meu filho de volta. Atualização 3. Não posso divulgar muito porque o processo ainda está em andamento. Oliver pediu ao tribunal para permitir que ele fique comigo e o juiz está de alguma forma mais receptivo ao que Oliver quer desta vez. Meu advogado falou com o advogado de Pan e disse: temos a confissão dela gravada e se ela tentar alguma coisa levaremos isso ao tribunal. Pan tem sido muito cooperativa demais se você me perguntar, e está tentando voltar comigo, mas esse navio já zarpou. Ela está hospedada com uma amiga no momento. E isso é tudo que sei sobre a situação dela. Bem feito para ela, no entanto, ela precisa sofrer e perceber que o que ela fez pode acontecer com ela também. Ela achava que estava no topo do mundo com seu divórcio, seu emprego e seu namoradinho, pena que levou apenas algumas semanas para tudo isso desmoronar. Ela pode passar o resto de seus dias pensando em como ela estragou tudo e se arrependendo de cada decisão que tomou. Acabei com ela. Próximo relato. A melhor amiga de infância do meu marido me pediu um favor e depois me humilhou na frente da família dela. Estou pensando nisso há alguns dias tentando decidir se estou sendo dramática ou se deixei passar coisas demais por muito tempo. Então, eu sou casada e feliz há alguns anos. Meu marido é honestamente uma joia, gentil, paciente, hilário e leal, basicamente tudo o que você poderia querer. O que depois de ter um ex que me traiu com a melhor amiga dele, é meio que importante. Aquele relacionamento me destruiu por um tempo, mas me esforcei para não arrastar os destroços para algo novo. E meu marido? Felizmente meu marido nunca me deu um único motivo para duvidar dele. Até agora? Talvez? Não sei. Meu marido e eu temos um ótimo relacionamento. Somos bastante sociais e frequentemente saímos com os amigos um do outro. Eu me dou bem com quase todo o grupo dele e eles honestamente me fizeram sentir bem-vinda, exceto por ela, a melhor amiga de infância dele. Vamos chamá-la de Clary. Clary sempre foi fria comigo, não explicitamente rude, apenas sutil o suficiente para me fazer sentir louca por perceber. Sabe esse tipo de Toda vez que estivemos na mesma sala ela conseguiu falar ao meu redor e não comigo. Eu tentei, realmente tentei, sorri, puxei conversa. Fui nada além de calorosa, mesmo quando ela não me deu nada com que trabalhar. Ela não aparece nos encontros do grupo, mas ela o convida para ir à casa dela, e ele sempre me conta para crédito dele. Ele nunca vai sem mencionar, e nunca é estranho ou secreto sobre ela, mas ainda assim me incomoda. Tentei ser amigável, tentei conversar fiado. Caramba, a convidei para nossos aniversários, churrascos, jantar de noivado. Ela furou todos, ela também faltou ao nosso casamento. E ela só parece procurá-lo, geralmente quando acabou de levar um fora e precisa conversar. Quando toquei no assunto meu marido diz que estou pensando demais, que Clary é apenas um pouco estranha socialmente, talvez ela seja. Então, algumas semanas atrás do nada ela me mandou uma mensagem, perguntou se eu poderia modelar para um projeto dela, totalmente inesperado, e fui pega de surpresa o suficiente para dizer sim. Parte de mim pensou talvez seja ela tentando se conectar, talvez fosse um ramo de oliveira. Fiquei até um pouco esperançosa. Deus, eu era ingênua. Então, eu concordei. Meu marido se ofereceu para ir comigo já que não havia um tempo e achou que seria divertido colocar o papo em dia depois. Quando chegamos lá a família dela também estava envolvida, e desde o segundo em que entrei foi como entrar em alguma zona crepuscular passivo-agressiva. A mãe e a irmã dela ficavam chamando meu marido de nosso genro. Eu ri sem graça. Pensei que devia ter ouvido errado. E só piorou. Durante a sessão de fotos vieram mais comentários sarcásticos, piadas sobre aquele que escapou e alguns laços nunca desaparecem. A mãe dela em certo ponto literalmente disse: sempre pensamos que Clary acabaria com ele, mas a vida tem seus desvios eu acho. Clary sempre se imaginou entrando na igreja com ele. E então? Mas é gentil da parte dela substituir. Ah,
Qual é? Queria estar exagerando. E Clary apenas continuou tirando fotos e sorrindo sem dizer nada. Nenhum ei, parem com isso. Nenhuma risada sem graça. Nenhum redirecionamento. Nada. E meu marido? Claramente desconfortável. O observei se mexer inquieto durante tudo, pigarrear algumas vezes. Ele tentou mudar de assunto ou se aproximou de mim durante a sessão. Ele também não disse muito. Apenas ficou meio quieto. Aguentei por uma hora. A deixei tirar as fotos. Sorri e posei. O que fosse. Mas o tempo todo senti que fazia parte de um experimento social. E todos os outros sabiam da piada menos eu. Quando entramos no carro ele ficou em silêncio por um tempo, então finalmente disse: Desculpe por tudo aquilo, foi estranho, né? E honestamente, eu nem sabia o que dizer, porque sim, foi estranho, foi quase desrespeitoso, e o fato de ele estar lá, ter visto tudo, claramente sentido também, e ainda assim não ter intervindo ou encerrado aquilo, isso me faz sentir meio sozinha nisso. Estou simplesmente cansada de fingir que essa mulher é inofensiva ou apenas que estranha, ela sabe exatamente o que está fazendo. Não quero começar uma briga enorme, mas cheguei ao ponto em que não a quero em nossas vidas, não como amiga, não como um fantasma no canto do nosso casamento. Chega de me desdobrar para ser a esposa legal, não estou interessado em ganhar pontos com alguém que claramente não me quer por perto. Enfim, obrigada por me deixarem gritar no vazio por um minuto. Eu realmente precisava desabafar. Edição, só para esclarecer algumas coisas que as pessoas estavam perguntando. Clary está na verdade cursando fotografia, e essa sessão fazia parte do projeto final dela. Não sou modelo profissional nem nada, mas já fiz alguns trabalhos como modelo por hobby aqui e ali, então quando ela perguntou se eu ajudaria pensei que era um favor casual. Por que na casa dela? Ela vem de uma família rica e tem um estúdio fotográfico totalmente montado na casa deles, por isso a sessão aconteceu lá em vez de em um estúdio comum. Sinceramente pensei que seria apenas ela e a câmera, não uma plateia completa com bebidas e comentários. Contexto adicional. Cresci em um lar bastante abusivo emocionalmente, então acho que me acostumei demais com comentários passivo-agressivos e meio que paraliso. Talvez seja por isso que não reagi mais no momento, mas sim, definitivamente bateu mais forte depois. Atualizarei vocês assim que possível. Comentários. Quase desrespeitoso. Odiaria ver o que você considera realmente desrespeitoso. Resposta da OP. Uau, ler seu comentário e honestamente tantos outros, realmente me ajudou a ver o quão inaceitável toda aquela situação foi. Acho que estava tão acostumada a ignorar esse tipo de comportamento que nem percebi o quão profundamente desrespeitada fui. Cresci em um lar emocionalmente abusivo onde comentários maldosos e passivo-agressividade eram apenas parte do ruído de fundo. Então quando alguém faz esse tipo de coisa agora acho que uma parte de mim automaticamente minimiza. Tipo, já ouvi coisa pior. Mas ler todas as suas reações meio que me tirou dessa. E sim, dói que meu marido não tenha interrompido aquilo. Tenho tentado racionalizar na minha cabeça. Tipo, talvez ele não quisesse escalar as coisas porque parecia uma armadilha. Ou que ele não está acostumado a estar nesse tipo de situação. Nada disso justifica, porém, nem um pouco. Vou falar com ele amanhã, falar de verdade. Não ignorar, não rir e deixar pra lá. Apenas expor tudo. Porque neste ponto preciso saber onde ele se posiciona. Obrigada pelo choque de realidade. Eu precisava mais do que imaginava. Atualização. Um rápido resumo para quem perdeu o original. A melhor amiga de infância do meu marido nunca gostou de mim. Ela recusou todos os convites, mas convida meu marido sozinho. Me evita pessoalmente e ainda encontrava pequenas maneiras de se inserir na vida dele. A gota d'água? Ela me pediu para modelar para o projeto final de fotografia dela. Apareci pensando que talvez fosse um novo começo, mas não. Em vez disso, fui publicamente ridicularizada pela família dela que brincou em voz alta que ela deveria ter sido a pessoa a se casar com meu marido. Primeiro, caramba, eu não esperava que aquele post viralizasse como viralizou. Obrigada a todos que comentaram, mandaram mensagem ou apenas me fizeram sentir que não estava enlouquecendo. Muitos de vocês pediram uma atualização. E aqui está. Para aqueles que estavam se perguntando. Não, eles nunca namoraram. Ele teve uma paixão de colégio por ela há mais de uma década. Isso é história antiga. Não acho que ele já tenha traído, emocional ou fisicamente. Ele é sempre muito aberto e honesto. Temos as senhas um do outro. Eles mal se veem pessoalmente mais, talvez uma vez a cada poucos meses. Moramos a cerca de 2 horas de distância. Ok. Então aqui está a atualização. Engraçado, nem tive a chance de sentar e conversar com meu marido antes que outra coisa acontecesse. Simplesmente não consigo acreditar na minha vida no momento. Enfim, eu ainda estava tentando processar o que aconteceu e lidar com minha raiva de Clary. E honestamente, do meu marido também. Foi quando recebi uma mensagem da minha cunhada. Vamos chamá-la de Madeline. Sou muito próxima de Madeline. Ela também faz parte do círculo social mais amplo em que Clary circula. Elas são amigáveis, mas não próximas. Ela me enviou uma gravação de tela da história de amigos próximos de Clary com um simples QPM. Era um clipe meu posando durante a sessão, sem música, mas ao fundo você pode ouvir claramente a irmã de Clary dizer: Clary deveria ter sido a pessoa a se casar com ele. Eu perdi a cabeça, esperei meu marido chegar do trabalho, sentei-o e mostrei o vídeo. Ele assistiu uma vez e depois de novo. Seu rosto mudou completamente. Ele finalmente pareceu irritado. Não pude deixar de pensar por que ele não teve a mesma reação lá. Então expus tudo. Contei tudo a ele, cada comentário maldoso.
cada vez que Clary me fez sentir pequena. Como sempre tentei ser civilizada, como nunca pedi a ele para escolher entre nós, mas eu estava farta de ser educada enquanto alguém consistentemente me desrespeitava. Eu disse a ele: Se isso não te incomoda o suficiente para agir, temos um problema maior. Não vou ficar em um casamento onde tenho que implorar para ser defendida. Preciso de um parceiro que me defenda. E se esse não for você, então preciso repensar isso. Ele não discutiu, não ficou na defensiva e sei que ele se sente mal. Então mostrei a ele o post do Reddit. Ele tentou ler cada comentário, alguns o fizeram chorar. Quando terminou, ele olhou para mim e disse que se sente o pior marido. Ele deixou isso acontecer bem na frente dele. Ele sente muito. E me perguntou: O que você precisa de mim agora? Eu disse a ele diretamente: Isso não é mais apenas sobre ela, é sobre se você está ou não disposto a proteger este casamento. Mas não vou sentir que estou em segundo lugar no meu próprio relacionamento. Então, ou sou eu ou ela. Então ligamos para Clary. Ela atendeu toda animada, agindo como se nada tivesse acontecido. Mencionamos o vídeo e ela imediatamente ficou na defensiva. Ah, qual é? Foi só uma piada. Você está realmente brava por isso? Sério? E foi aí que ele interveio. Não é só sobre o vídeo, é o desrespeito constante à minha esposa. Não disse nada antes porque não queria perder sua amizade e me convenci de que você não fazia por mal. Mas o que aconteceu naquela sessão? Aquilo foi nojento. Minha esposa veio te apoiar e você e sua família a trataram como uma piada. Eu não me manifestei na hora e tenho vergonha disso, mas isso acaba agora. Nem sei por que mantive essa amizade por tanto tempo. Se você não pode respeitar minha esposa, você não me respeita. Ela riu, literalmente riu. Uau, você está realmente me cortando por causa daquela garota? Meu Deus, eu estava pronta para brigar, mas meu marido me acalmou, disse a Clary. Se escolher entre você e minha esposa alguma vez pareceu uma decisão difícil, eu não a mereceria. Não somos mais crianças. Você precisa crescer. Simplesmente não quero mais ser seu amigo. Não tenho mais nada a dizer. Dizendo a vocês, ele pode ser uma joia às vezes, mas sim, bloqueamos ela e toda a família dela. Desde então ele tem estado presente comigo, não tentando consertar as coisas, apenas aparecendo, ouvindo e entendendo. Ele finalmente vê com o que eu estava lidando. Ainda temos alguma cura a fazer, mas agora sei onde ele se posiciona, e isso muda tudo para mim.